Queridos irmãos, queridas irmãs, felicidade e satisfação em estarmos juntos mais uma vez, para realizarmos mais esse momento de reflexões importantes para todos nós, com o objetivo, é claro, de auxiliar-nos no nosso caminhar de crescimento. Agradeço a Deus por estarmos aqui. E para tal, iniciar a nossa reunião virtual de hoje, nós vamos, é claro, buscar fazer uma prece, para a qual eu peço a ajuda de todos vocês, que vocês possam estar me acompanhando vibratoriamente. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar o nosso Mestre Jesus e dizer do fundo de nosso coração, do fundo de nossa alma: obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pela essa oportunidade de luz, aonde se faz presente o Teu Evangelho, a iluminar a nossa mente, e iluminar a nossa mente para podermos caminhar melhor, vencer as nossas próprias mazelas. Obrigado, Senhor. Rogamos, Senhor, que a Tua proteção se faça presente nestes momentos em que aqui vamos estar. Por intermédio dos Teus emissários, dos amigos espirituais, que todos nós possamos ser protegidos, iluminados, sensibilizados, Senhor, para estes momentos, para a interiorização dos preceitos vossos, a fim de que possamos também nos sentir, Senhor, fortalecidos para nos manter no processo de vivência destes mesmos preceitos, Senhor, ensinado pelo Teu amor, pelas Tuas leis. Por isso, Senhor, de acordo com a vossa permissão, debaixo da vossa proteção, nós damos por aberto mais este momento de aprendizagem para todos nós, e que assim seja. Queridos irmãos, graças ao Pai Criador, nós aqui nos encontramos novamente. Que nós possamos nesse instante estarmos comungando ideias importantes em torno do Evangelho, em torno dos ensinamentos do Cristo, em torno daquelas abrangências que são trazidas pelas potências espirituais, pelos espíritos do alto, a fim de que nós possamos continuar caminhando, crescendo sempre. E nós vamos hoje, como sempre, abordar um tema importante para mim e para todos nós, com certeza. Nós vamos falar sobre a esperança. É importante falar sobre esperança porque é justamente o combustível que na nossa caminhada evolutiva nós precisamos ter. Mas também precisamos entender o que seria, como funciona a esperança em nossa vida. Nós vamos então fazer alguns alongamentos de raciocínio, a fim de que possamos juntos, nessa mesma linha de pensamento, angariar os conhecimentos de que todos nós necessitamos. Nós vamos estar falando então sobre esperança. Rogo a vocês que estejam conosco participando nesse instante dentro do raciocínio. Pois bem, queridos irmãos, para iniciarmos o nosso momento de reflexão, eu quero lembrar de um fato interessante que aconteceu e foi anunciado pelo Jornal Nacional
noticiado que lá no Distrito Federal havia vagas de emprego em um supermercado, e então ali nessa reportagem, ao anúncio dessa reportagem, forma-se fila gigantesca. Então anunciava que estava sendo oferecido apenas 300 vagas para uma loja de supermercado que ainda até não tinha sido aberta, não tinha sido inaugurada. Isso em Brasília. E interessante que eram apenas 300 vagas, simplesmente 300 vagas. Agora imagine vocês, para essas 300 vagas, a fila que se formou foi de 15 mil pessoas, cada uma com seus currículos, na esperança de ter ali a sua vaga garantida de emprego. Vejam vocês, 15 mil pessoas para 300 vagas. Então eu faço uma pergunta, queridos irmãos, para todos nós raciocinarmos. Que força é essa que move as pessoas na direção de um futuro incerto? Que força é essa? Eis a questão. Pandora, que era uma princesa da Grécia Antiga, que recebeu de deuses, os deuses mitológicos, recebeu de deuses ciumentos da beleza dela, recebeu um presente, ou seja, uma caixa misteriosa. E disseram-lhe que jamais a abrisse. Jamais a abrisse. Mas um dia, vencida ela pela curiosidade e tentação, ela ergueu a tampa para dar uma espiada, liberando ali no mundo os grandes males, a doença, a inquietação e a loucura. Um Deus com D minúsculo, compadecido, permitiu-lhe, porém, fechar a caixa a tempo de prender o único antídoto que torna suportável a infelicidade da vida. No caso, a esperança. Do latim, sperare, sentimento que nos leva a olhar para o futuro, considerando-o portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente. Esperança significa confiança, expectativa ou perspectiva, como assim melhor podemos entender. Esperança aponta para um bem futuro e possível, mas incerto. Diz respeito aos bens árduos e difíceis, que não dependem apenas da vontade de quem os espera, mas de circunstâncias externas, o que a torna incerta e também falível, claro. No pensamento grego, esperança designava tanto o momento feliz ou infeliz de quem espera. No pensamento romano, a palavra esperança designava somente o momento feliz. Ambos os pensamentos jamais atingiram a certeza de um futuro feliz. Foi a revelação judaica cristã que elevou-a à categoria de uma virtude fundamental
da vida cristã. Para a compreensão do tema, tivemos a contribuição de Paulo de Tarso e Santo Agostinho, entre outros grandes missionários. Vejamos Santo Agostinho falando sobre a esperança, que ele diz que a esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem a mudá-las. Santo Agostinho. É interessante. Agora, porém, foi São Tomás de Aquino que explicou os fundamentos da esperança e de sua relação com a fé e a caridade. São Tomás de Aquino diz assim que se o homem deve se apegar à esperança como o navio à âncora, há, entretanto, uma diferença entre a âncora e a esperança. A âncora está fixada abaixo. A esperança, ao contrário, está fixada no mais alto, isto é, em Deus. Ainda São Tomás de Aquino, ele diz que deves ter, de início, a fé para conhecer a verdade. Em seguida, a esperança para colocar teu desejo no verdadeiro fim. Enfim, a caridade pela qual teu amor será totalmente retificado. São Tomás de Aquino, então, classifica o desespero e a presunção como pecado e, por isso, o oposto da esperança. O desespero é a pouca confiança em Deus, o amor próprio, o orgulho pessoal. A presunção é achar-se alguém digno de uma posição religiosa vantajosa, sem de fato o ser. Virtudes, então, são potências racionais que inclinam o homem para o bem. A virtude moral predispõe o indivíduo à prática do bem. Há duas espécies de virtudes. Há duas espécies de virtudes, ou seja, adquiridas, há aquelas que são adquiridas e também as que são infusas. As virtudes adquiridas são principalmente 4: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Entre as virtudes infusas, ou seja, teologais, estão a fé, a esperança e a caridade. São conhecidas por virtudes infusas porque não são o produto de uma prática, mas um dom infuso de Deus nos seus filhos. Assim, a esperança não é o produto de nossa vontade, mas de uma espontaneidade sem que uma razão a explique. A fé é um sentimento inato no indivíduo, podendo ser cega ou raciocinada. A fé cega, levada ao excesso, produz o fanatismo. Agora, a fé raciocinada apoia-se sobre os fatos e a lógica e cresce porque ouve. Nós temos também Emmanuel dizendo para nós que a fé, a mãe da esperança e da caridade, é filha do sentimento e da razão. A fé é guardar no coração
a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocados pelo perfume do sentimento. Faz parte da vida sofrimentos e aflições. Entretanto, se aflições nos alcançar, que ela produza a paciência, e a paciência produza a esperança. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso aí são anotações de Paulo, que está registrado lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 7 e 9. Eu vou até repetir para que a gente possa interiorizar. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O Espiritismo dá-nos subsídios para melhor compreender a esperança. Na perspectiva do Espiritismo, que nos fornece uma dimensão realista da vida futura, a esperança torna-se uma força inovadora. Para o espírita, a crença na vida futura e na imortalidade da alma facilitam o entendimento sobre as dificuldades cotidianas enfrentadas pelo espírito em seu processo evolutivo, por meio das vidas sucessivas. Submetida à lei de causa e efeito que rege o seu destino, a criatura humana compreende, ao longo das experiências reencarnatórias, que é responsável pelos seus atos e que, por meio da lei de liberdade, é livre na hora da semeadura, mas escrava no momento da colheita. Aos poucos, lentamente, compreende que as dores e sofrimentos são decorrentes de suas próprias ações, presentes ou passadas, constituindo-se em valiosas oportunidades de aprendizado, seja pela prova redentora ou pela expiação libertadora. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Também em Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 8, assim está registrado: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, ou seja, da evolução. Continua em uma carta também, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Pois bem, nós vamos
ver a contribuição de Emmanuel no livro Vinha de Luz, dizendo para nós que nem todos têm o voo da fé. Nem todos podem oferecer o pão do corpo, mas ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança, diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, no capítulo 75. Nós precisamos entender que realmente nenhum de nós, de forma plena, tem as forças e as habilidades espirituais que precisamos para vencer. Na maioria das vezes, vencer nós mesmos. Mas também não estamos, diz Emmanuel, impedidos de espalhar os benefícios da esperança, nos mantendo esperançosos, trabalhando, dando o nosso exemplo na esperança. Não é somente falarmos na esperança, mas agirmos na esperança, dando o exemplo de esperança. Porque é fácil para qualquer um de nós explanarmos sobre a esperança. É fácil para qualquer um de nós verbalizarmos sobre as características da esperança. Mas quando nós agimos demonstrando esperança, nós estamos exemplificando. E aqueles que visualizam, aqueles que conosco caminham, recebem o exemplo e o envolvimento da prática na esperança. E estes são impulsionados, é claro, a ter também esperança diante dos obstáculos que elas estão enfrentando. É muito importante esta ressalva de Emmanuel no livro Vinha de Luz. Ainda Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, na lição 94, o qual eu recomendo a vocês, queridos irmãos, que busquem fazer reflexões em torno essas obras esclarecedoras de Emmanuel, Fonte Viva. Por exemplo, aqui nesse caso, dizendo que o capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança, a esperança na salvação. O capacete da esperança, da confiança em que nós vamos evoluir. Para isso, o trabalho, as oportunidades de trabalho, nesse sentido, nos é dado pela misericórdia divina. No livro Vinha de Luz também, voltando no livro Vinha de Luz, na lição 58, Emmanuel diz que quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda a crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Emmanuel esclarece para nós. Sim, haverá renovação quando nós nos posicionarmos no caminho da esperança, quando nós nos habilitarmos, sim, a exercitar, a cultivar a esperança em todos os momentos, em todas as circunstâncias que nós estivermos vivendo, diante deste ou daquele obstáculo, por menor ou maior que seja. O cultivo da esperança garante, segundo Emmanuel aqui nos dizendo,
a renovação necessária do espírito humano, a nossa renovação. Portanto, a nossa vitória sobre nós mesmos, sobre as nossas próprias mazelas. Também Emmanuel, no Fonte Viva, no capítulo 103, ele assevera dizendo para nós que aguarda as surpresas do tempo, aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Bela observação feita por Emmanuel para cada um de nós. É preciso agir, continuar caminhando sobre a terra, mas sempre fazendo a nossa parte, a qual nos é dado possibilidade espiritual e moral de fazer. Sem essa ação, difícil será a vitória sobre nós, mas sim ao contrário, a desistência, a falência espiritual pode ocorrer. Mas Jesus, diz Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na 86, diz que Jesus espera por nós. É preciso evitar o pessimismo crônico e renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Emmanuel diz que nós precisamos cultivar a confiança. Devemos então confiar no divino poder, nos desígnios de Deus, porque Deus está, como nós costumamos dizer, no controle. Deus, criador do universo e de tudo que existe nele, e de todas as possibilidades que temos, todas as necessidades que temos, está sob controle do Divino Mestre, do nosso Pai Criador, e que nós podemos e possamos confiar nesse poder, nessa organização divina que não falha nunca como as nossas organizações, que não tem falha, não existe um caminho mais ou menos certo, não existe um caminhar incerto, não existe a atividade de criação por parte de Deus na dúvida se vai dar certo ou não. Tudo é com muita certeza, com muita soberania de conhecimento, porque, como está no Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é a inteligência suprema. Confiar nessa inteligência, confiar nos seus desígnios, diante dos obstáculos, das situações diversas que estamos vivendo, é indispensável para que não possamos mourecer, deitar com a carga, entregar os pontos e desistir da nossa caminhada. Queridos irmãos, com estas reflexões, ficamos por aqui. E rogamos a Deus que ilumine a mente de cada um de vocês, os fazendo cada vez mais habilitados e fortes para a caminhada, cada vez mais esperançados nesses desígnios misericordiosos de Deus, agindo em favor da nossa caminhada neste planeta Terra. Preparemos agora, queridos irmãos, para o momento do passe.
esse momento de transfusão das energias tão importantes para cada um de nós. Fechemos os nossos olhos, mentalizemos o médico dos médicos, o nosso Mestre Jesus, nesse instante. Mestre Jesus, amigo nosso de todas as horas, agradecemos profundamente, Senhor, pelas bênçãos esclarecedoras do Teu amor presente nesses instantes, das Tuas leis, das Tuas energias, vindas do alto, por intermédio dos Teus emissários, amigos espirituais. Obrigado, Senhor. Permita que estas mesmas energias visite os lares daqueles que agora, nesse instante, Senhor, estão participando conosco. Visite os seus familiares, o ambiente doméstico, as pessoas, seus irmãos, irmãs, encarnados e desencarnados, o seu ambiente de trabalho, as pessoas com as quais elas convivem, se relacionam, Senhor. Visite o íntimo de cada uma dessas pessoas, Senhor, a fim de que então a semente da esperança, Senhor, possa ser colocada no terreno íntimo da alma de cada uma dessas pessoas. E estas pessoas possam ser energizadas, fortalecidas para a caminhada a qual se encontra, para essa caminhada individual no campo da evolução de cada um de nós, na busca das melhorias, Senhor. Fortaleça todos estes diante desta ou daquela tribulação que porventura esteja passando, Senhor. Os fortaleça na confiança em Ti, Senhor, para que possa vencer com dignidade espiritual, com muito amor, resignação e confiança em Ti, Senhor. Permita que os bons espíritos nesse instante possa aplicar o passe, as energias revigorantes possam se achegar até o íntimo a partir do perispírito de cada um, e essas mesmas energias possam adentrar os seus corpos físicos a partir de sua mente, a partir do centro coronário, e estas mesmas energias possam percorrer todos os órgãos físicos dessa pessoa, visitando especialmente aquele órgão físico que estiver um pouco mais fragilizado, revigorando as suas forças, as suas atividades, Senhor. Isso é claro, de acordo com a vossa vontade, de acordo com os merecimentos que cada um de nós venhamos a ter. Permita então que essas energias também assim se faça da mesma forma, fortalecendo o comportamento no caminho reto de cada um de nós, no caminho da construção de virtudes que ainda não temos e que precisa ser construído. Permita que nós tenhamos perseverança na caminhada evolutiva, em busca nesse caminho que está a nos levar rumo ao crescimento, à maturidade espiritual. Que a concórdia, a compreensão, a tolerância, Senhor, se faça presente na vida de todos, agora e sempre. Querendo, Senhor, que a Tua vontade seja feita sempre em primeiro lugar. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos recebidas neste exato momento em que acabamos de participar desse momento de reflexão.
Obrigado, Senhor, pela presença vossa aqui conosco por intermédio da espiritualidade amiga, influenciando beneficamente cada um de nós. Que Deus ampare a todos vocês, queridos irmãos, que assim seja. Que possamos então, queridos irmãos, numa próxima oportunidade, nos encontrarmos mais uma vez nessa reunião de aprendizagem e de crescimento, de fortalecimento. Unidos na caminhada, unidos somos mais fortes. Juntos somos fortes. Pontos de vistas, enquanto ponto de vistas, nós vamos estar separados uns dos outros. Mas precisamos estar unidos em busca de fazer com que a nossa caminhada evolutiva seja de êxito. Oremos uns pelos outros, pois assim o Mestre Jesus exemplificou o seu trabalho e assim faz até hoje, desejando que cada um de nós nos amemos uns aos outros sempre, assim como Ele, o Mestre Jesus, nos amou. Até a próxima oportunidade, que nós estejamos juntos na próxima semana. Que Deus ilumine o final de semana, a vida de vocês todos. Que nós tenhamos um final de semana de muita saúde física e espiritual. Meu abraço fraterno a todos vocês. Fiquem com Deus.